Salve, o Conta Mais está no ar e hoje a gente recebe um dos maiores executivos de uma empresa gigante no mundo todo. Ricardo Dias é vice-presidente de marketing da Ambev, que com a fusão com a Interbrew em 2004 passou a se chamar AB InBev e se tornou a maior cervejaria do mundo. Conta com mais de 200 marcas de bebidas, como Budweiser, Corona, Stella Artois, Skol, Brahma, Antártica e muitas outras. Tem mais de 150 mil funcionários e opera em mais de 140 países. O Ricardo entrou na Ambev em 2001, aos 20 e poucos anos, para trabalhar na área de vendas. De lá para cá, atuou em mercados cervejeiros de várias partes do mundo: China, Estados Unidos, Canadá, México, Inglaterra, até que em 2018 retornou ao Brasil para assumir o marketing da empresa por aqui. Ricardo Dias, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vindo ao Invest News, bem-vindo ao meu programa Conta Mais, meu caro. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Ricardo, olha só, vamos começar direto com o que interessa. Você trabalha em um segmento e, em particular, quando a gente analisa o produto de cerveja, é um setor que tem muito de sua receita, muito de suas vendas atreladas a situações de aglomeração. Eventos esportivos, shows, baladas, bares. Qual tem sido o impacto sofrido pela Ambev com a pandemia atual? O impacto é grande. Imagina que você tem todos os bares, restaurantes, shows, enfim, tudo que você mencionou está fechado ou não está acontecendo. Então aí você pode, enfim, sem entrar no detalhe do número, você pode ter uma noção do impacto que isso tem, não só na gente, mas que tem na cadeia como um todo, porque a gente acredita que a gente faz parte do ecossistema que é muito maior que a nossa empresa. Dito isso, para a gente, além de perder vendas, além da gente não estar, obviamente, nesses eventos, nesses pontos de venda, a gente também está preocupado com a nossa cadeia como um todo. E eu acho que, infelizmente, o impacto ainda está longe da gente ver o fundo dele. Ou seja, eu acredito que isso vai se perderá por alguns meses ainda. Os reflexos que vocês têm observado com relação a essa linha de produtos no Brasil tem sido similar ao impacto sofrido pela Ambev em outros países ou aqui tem alguma peculiaridade? É uma ótima pergunta, porque, em primeiro lugar, a gente tem uma vantagem de ser uma empresa global. E antes de responder sua pergunta, a gente, já que é uma pergunta que a gente está fazendo para nós mesmos nesse momento, a gente olha para fora para ver. E a verdade é que a gente ainda não viu nenhuma diferença entre o Brasil e os outros países. O que a gente já viu são coisas que a gente pode aplicar no Brasil que aconteceu lá fora. Então, eu vou te dar um exemplo. Pega a China, que foi o primeiro país a sofrer com tudo isso. A gente tem uma operação muito grande na China e a gente vem, obviamente, aprendendo muito com eles. A ocasião de comer em casa, de ficar em casa para receber os amigos e cozinhar, ela aumentou drasticamente. Mesmo na China, que é um país onde eu vivi 6 anos, por exemplo, onde as pessoas gostavam de sair para comer. O passatempo número 1 do chinês é seguramente sair para comer e depois ir num karaokê. E lá na China a gente viu que as pessoas durante a quarentena elas aprenderam a cozinhar e gostaram de ficar em casa, gostaram de receber os amigos. E agora depois da quarentena, seja por esse novo gosto ou por algum medo de sair na rua ou por qualquer outro motivo, elas estão ficando mais em casa. Então isso é uma coisa que eu acho que vai acontecer no Brasil. E não comer em casa. O que eu acredito é que, além disso, o comportamento das pessoas vão mudar e novas ocasiões e novas oportunidades de negócio vão surgir, como outras vão desaparecer. Então a gente está muito mais preocupado em monitorar o comportamento do que necessariamente tentar acertar o alvo. Quanto que a cerveja representa do negócio da Ambev aqui no Brasil? A grande maioria. A parte mais importante. É a parte mais importante do nosso negócio. Agora, a cerveja, o refrigerante, a água, qualquer que seja a bebida, o impacto é muito semelhante. Por quê? Porque as ocasiões de consumo, como você já mencionou anteriormente, foram comprometidas. Então, independentemente da bebida que você vende, as ocasiões desapareceram. A cerveja, principalmente, ela é feita de ocasiões de consumo em massa. Então, por mais que o e-commerce, por exemplo, tenha subido e as pessoas estejam consumindo mais em casa, nada disso, esse volume não chega nem perto do jogo de futebol, do churrasco, da festa de faculdade, dos rodeios Brasil afora. A gente começa o nosso circuito de rodeio já no final de março, começo de abril, todos os rodeios sendo cancelados, as feiras agropecuárias, ou seja, essas ocasiões de consumo de massa são que no final vão mover o ponteiro.
e não aquele consumo pequeno em casa. Mas, pelo outro lado, a gente está aprendendo a fazer uma coisa que a gente não fazia antes, que é, por exemplo, a entrega de cerveja gelada na sua casa. A gente já tem hoje um aplicativo que se chama Zé Delivery, que consegue fazer isso de uma forma que, se a gente fosse talvez olhar o nosso plano, a gente ia demorar 5 anos para chegar lá. E a gente conseguiu fazer isso talvez em 50 dias agora. Sensacional. Quais outras iniciativas, já que você falou do Zé Delivery, quais outras iniciativas vocês têm tomado em meio a esse ambiente de pandemia para tentar, com criatividade, fazer o negócio continuar sobrevivendo, se expandindo também? É uma pergunta interessante porque talvez quem não conheça a Ambev ou quem pense no negócio da Ambev vai talvez imaginar que a nossa prioridade era vender cerveja em primeiro lugar, e não foi. A nossa primeira, o maior objetivo que a gente tinha em mente era proteger nossos funcionários em primeiro lugar. Então a primeira coisa que a gente fez foi ter certeza que todo mundo na companhia estava protegido, porque algumas coisas obviamente não pararam, outras a gente teve que readequar, o vendedor talvez não pode mais no ponto de venda, a logística tem que estar trabalhando de uma outra forma e assim por diante. Em segundo lugar, os nossos clientes e os nossos consumidores, porque sem cliente e consumidor, a gente não vai ter um negócio amanhã. E aí, em terceiro lugar, veio a venda. Então, respondendo a tua pergunta, o que a gente fez? A gente começou com álcool gel e a gente não sabia fazer álcool gel, a gente aprendeu a fazer álcool gel, a gente distribuiu mais de 1.500.000 unidades para o Brasil todo. A gente fez uma parceria com o governo do estado de São Paulo para construir um hospital. A gente criou um programa de venda de voucher para os restaurantes sobreviverem ou tentarem maximizar o sucesso da volta. Comprando um voucher, a gente dobrava o valor e assim por diante. Enfim, a gente realmente mudou totalmente o nosso objetivo de negócio no curto prazo para proteger o nosso ecossistema. E assim a gente acredita que quando tudo isso passar, entre aspas, porque eu também não acredito que tudo isso vai passar, a gente volta mais forte. Vocês têm uma longa cadeia produtiva, né? Um ecossistema, que nem você estava falando. Vocês têm tomado também medidas, ações para beneficiar os produtores menores que de alguma forma são afetados por um impacto nas vendas da Ambev? Quais seriam essas principais ações, iniciativas para ajudar o pequeno, o médio, que fazem parte, além dessas que você já citou? Não, sem dúvida nenhuma. De novo, o nosso ecossistema é o que garante o sucesso do nosso negócio. E está sendo um aprendizado muito grande passar por isso, porque a gente está vendo como isso é importante para o nosso negócio. E é por isso que eu volto a repetir, eu sei que parece clichê, a gente vai sair dessa mais forte do que a gente entrou, e eu realmente sinto que não é, porque óbvio que no final do dia a gente tem que proteger o nosso negócio. E porque sem o negócio a gente também não tem futuro. Agora, protegendo o nosso negócio, e começa de novo pelos nossos funcionários, depois pelos nossos clientes e consumidores, a gente viu a importância de mantê-los vivos. Então, eu cito novamente o que a gente já fez com Stella Artois e com Boêmia. Isso custa dinheiro. Então, hoje um consumidor pode comprar um voucher do seu restaurante de escolha na sua cidade por R$50 e amanhã, quando o restaurante abrir, gastar R$100. E quem está pagando essa diferença sou eu. Isso era uma coisa que a gente nunca teria imaginado se não fosse esse momento, obviamente. Só que eu tenho certeza que esse aprendizado vai ficar independentemente da situação do futuro. E, consequentemente, a gente acredita que a gente vai ter um negócio mais forte, porque a gente vai ter uma relação mais estreita com nossos clientes e o consumidor também vai se tornar mais leal às nossas marcas no médio e longo prazo. Eu concordo com você, acho que isso traz um reflexo positivo de brand awareness, até quando a gente olha em outras crises também, olhando do ponto de vista estritamente corporativo, né, de business mesmo, o que acontece? As empresas que tiveram caixa e aguentaram, que sobreviveram, dada a conjuntura, tiveram que se adaptar, aumentar a sua eficiência, ajustar a equipe onde havia eventualmente excessos, revisar parte do seu processo produtivo e ao final desse período de crise, foi assim em 2008 e vai se repetir agora, aquelas que sobreviverem estarão muito mais enxutas, eficientes, produtivas, capazes de fazer frente à competição até mesmo internacional e ter um desempenho melhor, né? Sem dúvida. Se você olhar, por exemplo, o gráfico
de surgimento de startups no mundo, você vai ver que em toda a crise mais empresas surgiram. E são essas empresas que provavelmente moldaram o mundo dos negócios nos últimos 10, 15, 20, 50, 100 anos. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho certeza que daqui a 10 anos, em 2030, a gente vai olhar para trás em 2020 e vai provavelmente ver que várias das empresas que sobreviveram e se tornaram mais fortes e, mais do que isso, estão dando uma lição, talvez, para o resto do mercado corporativo, vão ser empresas ou que surgiram nesse momento ou empresas que se adaptaram nesse momento e, como você falou, conseguiram sair mais forte dessa. Disso eu não tenho dúvida. O Covid-19, essa pandemia, vai ter um efeito gigantesco no futuro do mundo dos negócios, sem dúvida nenhuma. Agora, quem vai ganhar, ainda não sei. É isso. Vamos entrar mais ainda, mergulhar na sua seara. Você, vice-presidente de marketing da Ambev. Como que vocês estão se reinventando? É um enorme desafio de fazer marketing nessa conjuntura onde o hábito de consumo mudou, o consumidor teve seus locais de acesso restringidos pela conjuntura. O que vocês estão fazendo de reinvenção, de criatividade, de diferente do ponto de vista de marketing? Claro, eu acho que o melhor exemplo para responder a tua pergunta é o fenômeno das lives, né? Muita gente agora me chama, o Ricardo é o rei das lives, a Brahma é o rei das lives, a Boêmia e a Budweiser, todas as marcas fazendo live, agora começamos a fazer live de pagode com original, né? E estamos exportando o hip hop nacional e rock e obviamente o sertanejo, só que essa é uma estratégia que ela não nasceu ontem. Ela nasceu há 1 ano e meio atrás, quando a gente tomou a decisão de fazer uma publicidade que não interrompe, e sim uma publicidade que entretém. Então a gente mudou a nossa visão de conteúdo, a gente adotou uma mentalidade muito mais, na minha opinião, muito mais em linha com a experiência que o consumidor quer ter, e a gente já começou a fazer coisas diferentes para estar preparado agora, sem saber, obviamente, que a gente ia viver essa pandemia. E quando tudo isso aconteceu, a primeira coisa que nos veio à cabeça foi transformar muito desses ativos que a gente já tinha, seja com o Vila Mix, seja com o Boteco do Gustavo Lima, em lives, porque o evento em si não ia poder ocorrer. Então foi em primeiro lugar, um relacionamento que a gente tinha com esses artistas, uma visão que a gente já vinha desenvolvendo, e mais do que isso, uma colaboração entre todas as partes também, porque você não faz esse negócio sozinho, você precisa da marca, você precisa do artista, você precisa do canal que vai transmitir isso, e todo mundo se juntou, e há 45 dias atrás, a gente teve a nossa primeira live, que foi a live do Gustavo Lima, com o boteco dele em casa, e a gente já quebrou o recorde mundial de acessos simultâneos que pertencia a Beyoncé no Coachella de 3 anos atrás. Ou seja, na primeira live do Brasil, organizada, a gente quebrou esse recorde. Agora, por que a gente quebrou esse recorde? Muita gente me pergunta, né? Por que o Brasil consome essa live de uma forma diferente? Porque ninguém no mundo... Pra você ter uma ideia, hoje, das 10 maiores lives do YouTube, 7 são do Brasil. Ou seja, o Brasil realmente comanda uma participação de mercado nesse mundo das lives que nenhum outro país chegou nem perto. Por quê? Porque no Brasil, em primeiro lugar, você teve uma produção da live que foi fora do normal. Não foi alguém segurando um celular na sua casa cantando. A gente fez uma produção, tomando todos os cuidados, obviamente, que entregou uma experiência para o consumidor que foi única. Segundo, obviamente, a gente teve todo mundo em casa. O fato das pessoas estarem em casa e não poder ir no show nos ajudou. Terceiro, o gênero do sertanejo, por exemplo, no Brasil, ajuda muito o consumo desse conteúdo, porque a pessoa, a artista, ela canta, ela conversa, ela sofre, e é isso que é o entretenimento, ou seja, a publicidade, na verdade, ela não te interrompeu, ela trouxe uma experiência para a tua casa que te trouxe um pouquinho de felicidade, um pouquinho de lágrima talvez, mas que foi bom para você, e você acabou curtindo algo de uma forma orgânica, mesmo tendo vindo através de uma marca, que foi somente o conduíte. Muita gente me pergunta, né? Não, mas as suas lives, ou as lives da Brahma, não é live da Brahma nem live do Ricardo, é a live do artista. E o nosso papel é criar uma experiência melhor, somente isso.
Foi um novo mercado que se abriu, né? Um novo hábito também do brasileiro de consumir shows dessa forma, dos artistas também. Imagina, eles chegam e tem ali como seu público possivelmente a maior plateia que tiveram em qualquer show que tenham feito em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Várias vezes a ocupação inteira de um estádio. E mesmo essa live histórica que Exatamente. você falou do Gustavo Lima, foi depois superado algumas vezes, inclusive por ele próprio, né? Então o Brasil não só bateu o recorde, como manteve o recorde, vai ser difícil algum outro país chegar perto agora, né? Mas olha que interessante, eu obviamente já tive em gravações de live, eu conheço como é feito e os artistas também estão aprendendo, porque e se tiver algum artista escutando isso, ele ou ela vão nos entender, porque na live você está cantando para você mesmo. E é uma experiência para o artista completamente diferente de cantar, por exemplo, num estádio com 50 mil pessoas. Então, os próprios artistas, eles estão aprendendo. Como é que eu me motivo? Como é que eu empolgo? Mesmo sabendo que tem 20, 30, 40 vezes mais pessoas em casa assistindo, para ele ou para ela é muito diferente. Então os artistas estão aprendendo, as produções estão melhorando, né? No começo a produção era feita de uma forma, agora a gente já evoluiu, agora você já tem muitas vezes alguém fazendo esse papel do host ou da host, você tem ângulos de câmera diferente, a gente aprendeu, né, como é que a gente leva essa experiência para casa dos consumidores de uma outra forma. Então tudo isso aconteceu em menos de 2 meses. E isso é muito legal de ver. Como você falou, depois dele vieram outros que já bateram os recordes e ele mesmo já bateu o recorde. Mas mais do que bater recorde, na minha opinião, daqui para frente, eu acho que o mais importante é melhorar a experiência. E na minha opinião, você vai ver que a qualidade dessas lives vai continuar melhorando. E a gente vai ter em pouco tempo uma live em casa que é tão boa, obviamente, guardadas as devidas proporções, como um show ao vivo. Sim, sim. Não, elas não vão desaparecer, né? Passada a quarentena, elas continuarão a estar aí presentes, porque é uma fonte interessante de divulgação para as marcas, de receita para os artistas, de interação com o público. Ele não consegue estar em todos os estados, mas as pessoas dos diversos estados conseguem estar com ele. Que seja uma vez por mês uma live, uma vez a cada 3 meses, eu acho que é um hábito que deve ter vindo para ficar. Aliás, eu mesmo em casa cheguei a organizar uma live sertaneja com a produção aqui da minha produtora que eu tenho em sociedade com o Sami, show sertanejo também, então é um segmento que eu gosto e acompanho bastante. E você, aliás, está bem famoso em decorrência das lives, né? Quem não sabe, toda hora que acompanha, sei lá, 80% ou mais das lives sertanejas, amigos e etc, vai ver o pessoal falando, um abraço pro Ricardinho da Ambev, um abraço pro Ricardo. É este Ricardo que tá falando com a gente, que é o alvo deste agradecimento dos artistas, né? Não? Agora, deixa eu te falar uma outra coisa. Em primeiro lugar, eu obviamente me sinto muito honrado por isso, mas uma coisa que a gente fez que mudou um pouco do curso dessas lives foi o relacionamento com os artistas. E eu acredito que o futuro do marketing, o futuro da publicidade, está numa relação de muito mais proximidade com os artistas, porque antigamente você sempre dependia de um canal. Hoje o artista é o canal. Você tem artistas no Brasil, como a Anitta, por exemplo, que tem 50 milhões de seguidores no próprio Instagram, por exemplo. Então, o artista é um grande canal hoje. E eu acredito que muito do mundo das marcas, no futuro, vai ser feito numa ligação direta entre artista e marca. E aí as pessoas me perguntam, né? E é engraçado que você tocou nesse ponto, porque muita gente me pergunta qual que é o futuro das lives. E você deu metade da pergunta, na minha opinião. O futuro das lives é para ficar, elas vieram para ficar, mas não vai ser só a live. Óbvio que a gente vai voltar a ter experiência ao vivo, não sei quando, mas a gente vai voltar, é uma necessidade básica do ser humano, mas a gente vai ter os dois convivendo. E aí, o que eu acho que vai acontecer? As lives vão ser aprimoradas. Então, se você me perguntasse como é que você vê a live do futuro, eu acho que a live do futuro é uma live que você pode comprar, talvez, o relógio que o artista está usando diretamente, clicando na sua tela. Você pode, talvez, criar um avatar seu, como você já tem no mundo dos games e das redes sociais, e colocar você na tela. Você talvez possa pagar um pouco a mais para fazer fogos de artifício numa live do Alok, serem feitos para você, por exemplo. Enfim, eu acho que a gente vai ter uma junção do mundo dos games com o mundo da música. A gente viu o exemplo recente do Fortnite fazendo um show ao vivo do rapper americano Travis Scott dentro do jogo. E agora o próprio Fortnite lançou um tipo
de batalha, que eles chamam, que é a batalha royal, nesse caso é uma festa royal, que você não entra com armas para atirar nas outras pessoas, e sim você entra lá para dançar com as outras pessoas, entendeu? E aí você vê, caramba, mas será que as pessoas vão querer? Aí você olha o mundo do Fortnite, por exemplo, onde o ano passado cada jogador gastou em média $98, isso média por jogador no mundo, tá? Eles faturaram $2 bilhões no ano passado. Como? Vendendo roupa e dança para as pessoas que estão jogando. Aí você me pergunta, mas a roupa te deixa mais forte? Não, mas te deixa mais bonito. Você não compra uma roupa bonita no shopping para sair e para ir num bar, num restaurante, numa boate e ficar mais bonito? Ali foi a mesma coisa. Você no jogo, você compra uma roupa, uma dança para ficar mais bonito, para ficar, enfim, mais atraente, mais charmoso e se ver de uma maneira diferente. A mesma coisa vai acontecer com as lives. Eu acho que esses dois mundos vão se juntar lá na frente. Ricardinho, falar um pouco mais de live do aspecto de marketing, porque elas representam um diferente desafio comercial, né? Quando você faz uma publicidade tradicional, é um ambiente controlado, tem um script, tem vários takes, atores, o texto ali é ensaiado, repetido à exaustão, refaz a cena várias vezes. Live é surpresinha, é freestyle, é espontâneo. E com isso, acontecem situações, digamos, inusitadas, inesperadas. Por exemplo, quando um cantor diz que não toma cerveja, toma cachaça, mesmo sendo a cerveja de vocês a patrocinadora principal da live. Como é que você reage? Como é que é a abordagem após a live diante de uma entrega que não aconteceu como esperado? Bom, de novo, obviamente se isso acontece com um artista que eu patrocino, eu não gostaria de ouvir isso. Nesse caso específico não era o caso, ou em alguns desses momentos não é o caso. Mas, de novo, eu acho que uma das coisas, a gente falou um pouco no começo da nossa conversa sobre as mudanças de comportamento que essa pandemia vai trazer para a população. Eu acho que o digital vai ficar mais real. E eu acho que a gente vai ter um lado do digital que não é tão perfeito quanto as pessoas imaginam. E tudo bem se um cantor não toma cerveja e toma cachaça. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ligar para esse cantor e vou falar assim, você quer fazer uma cachaça junto comigo? Você tem qual é o teu sonho? Você gostaria de ter uma marca de cachaça? A gente não pode criar alguma coisa junto? Aí se você não quiser cachaça, será que tem algum produto que a gente pode fazer junto? O que eu posso te ajudar? De novo, a marca está ali para criar uma experiência melhor. E eu tenho total ciência de que nem todo mundo que está ali vai consumir o meu produto, não tem problema. O meu papel ali é transformar essa publicidade em valor de marca, que eventualmente vai ser traduzido em venda, e assim eu vou continuar crescendo. Mas, de novo, eu concordo com você que a live ela não tem script, o que é ótimo na minha opinião. O que me faz... o que me faz buscar um relacionamento mais perto dessa comunidade para eu poder também guiá-los de uma outra forma. E tudo bem se sair do script. Pelo menos a gente está falando de algo mais real. Eu vejo já isso acontecendo no mundo da publicidade em outras... eu vou te dar um exemplo que não é de cerveja. A Zara, por exemplo. A marca de roupas. A Zara estava acostumada a fazer esses photoshoots com as modelos num estúdio com um grande fotógrafo. Obviamente isso não pode ser feito agora. As próprias modelos estão tirando foto delas com a nova coleção em casa. Ou seja, estão mostrando, é uma foto menos produzida, uma foto mais real, é uma foto dela, do jeito dela, sem uma mega produção. Então eu realmente acredito que o digital vai ficar mais real depois. E eu acho que isso é bom. Porque a gente estava vivendo num modelo que era tudo muito perfeito. E a gente sabe que isso não é verdade. Então eu prefiro tomar o risco e talvez ter um benefício maior do que minimizar o meu risco e ficar numa posição média. Eu prefiro ser o melhor e não o médio. Ricardo, eu tenho que tocar num ponto polêmico até para dar a possibilidade de você falar o posicionamento institucional, a sua visão, que muitas vezes acaba não chegando ao espectador comum que só vê todas as controvérsias, mas não tem essa opinião de fato da empresa que está participando de uma ação como essa. Às vezes, além dessas coisas inesperadas, o consumo fica fora do padrão eventual que você tinha imaginado, pode não haver o disclaimer com relação à idade, à moderação do consumo de bebida alcoólica, por aí por diante.
O caso mais emblemático recentemente foi o da live do Gustavo Lima, que, segundo o CONAR, após dezenas de reclamações, Gustavo Lima e Ambev serão julgados pelo CONAR, né? Qual é o posicionamento da Ambev nessa polêmica específica aí? Em primeiro lugar, a live é do artista. Então, muito do que acontece numa live, quem decide é o artista. É o que você falou, não tem script. E as coisas, muitas vezes, não saem da forma que a gente planejou. Em primeiro lugar, a posição da Ambev é muito clara. Em primeiro lugar, a gente respeita as regras. A gente é parte do órgão que formaliza, implementa, executa essas regras. Em terceiro lugar, a gente tem um programa de treinamento para todo mundo que está envolvido nessa live, por exemplo, para ter certeza que a gente não saia da linha. E quarto, a gente é completamente contra o consumo irresponsável. E a gente investe milhões e milhões de reais todo ano para ter certeza que o consumo é feito de forma responsável. Por quê? Porque a gente acredita que cerveja e bebidas como um todo, mas principalmente a cerveja nesse caso, já que a gente está falando de cerveja, ela tem um papel fundamental na sociedade de unir as pessoas de momentos, e realmente a gente acredita que isso, quando feito de uma forma responsável, é muito positivo. Essa posição da Ambev, o próprio Gustavo Lima nesse caso e os outros artistas também já entenderam isso, já aprenderam isso, e a gente tomou uma série de medidas depois desse caso para coibir esse tipo de problema, e eu acredito que a gente teve muito sucesso, porque depois disso a gente conseguiu praticamente eliminar qualquer problema que a gente tivesse nesse aspecto. Ou seja, a gente também não sabia, a gente teve uma situação nova, a gente foi lá, aprendeu, solucionou e estamos indo para frente. Você pode esclarecer ou exemplificar que tipo de medidas? É orientação com o artista? É mais nesse sentido? Em primeiro lugar, a orientação com o artista, a gente explica as regras, a gente deixa claro o que a gente não quer. Se a gente acha que tem um risco, a gente já fez isso em várias lives, a gente retira o produto para consumo. Você vai continuar vendo exposição de marca, mas você não vai ter mais produto para consumo, porque lembra que essa regra é válida para todas as bebidas alcoólicas, e não só para cerveja. E vários desses artistas têm patrocínio, ou várias lives têm patrocínio de outras bebidas alcoólicas. Então, mas a gente, como líder de mercado e como grande responsável por esse movimento, que a gente acredita que seja muito benéfico para as pessoas, vale lembrar que a gente já arrecadou milhares de toneladas de comida, por exemplo, para várias instituições do Brasil através dessas lives. A gente acredita que existe, obviamente, uma série de efeitos positivos para a sociedade. A gente toma liderança e faz isso. Mas esses são alguns exemplos de coisas que a gente já fez agora. Então, em algumas outras lives a gente substituiu por água, a gente retirou a geladeira, a gente só deixou a marca, enfim. E tem funcionado. Agora, a gente está aprendendo, porque há 2 meses atrás, esse tipo de meio não existia. E aí surgiu, a gente foi lá, fez acontecer, mas a gente também não vai ser perfeito em tudo que a gente faz. Agora, a nossa virtude, em primeiro lugar, na minha opinião, é reconhecer que a gente pode melhorar, implementar uma solução rápido e, consequentemente, trazer isso de uma forma responsável para a população como um todo. Ô Ricardo, essa situação toda que a gente está vivendo de pandemia era imprevisível, evidentemente. Os negócios tiveram que se adaptar, as empresas, as estratégias de marketing também. Qual é o cenário com o qual vocês estão trabalhando? O que é que vocês estão projetando? Quanto tempo dura a conjuntura atual? Como que vocês estão reavaliando os planos e as estratégias para o horizonte adiante? Em primeiro lugar, a gente está olhando o dia a dia, porque não adianta nada você focar na manhã se você não tem o negócio hoje. Então, parte da empresa está dedicada a olhar o dia a dia e ter certeza que no final do dia a gente vai ter um negócio e a gente vai ter dinheiro na gaveta para poder pagar as contas de amanhã. E isso eu acho que esse é um recado que vale para qualquer negócio no Brasil ou no mundo no momento. A prioridade número 1 da empresa agora, depois de novo, proteger os seus funcionários, é garantir que você vai ter dinheiro no caixa para proteger o seu ecossistema. Então, em primeiro lugar, é o que a gente está fazendo. Em segundo lugar, muita gente me pergunta isso, e eu tenho uma opinião formada sobre isso, não sei se é correta, mas é a minha opinião, que eu não acredito nesse dia D.
esse dia que tudo vai voltar ao normal. Vai ser um novo normal. E eu acho que as empresas elas deveriam parar de tentar adivinhar o que vai acontecer e focar no que já está acontecendo. Eu não estou falando para as empresas jogarem o plano pela janela e abandonarem tudo que elas vinham construindo e começarem um novo negócio, de maneira alguma. Mas eu não acredito que vai ter um dia que vai significar a volta ao normal. Então, tudo que a gente pode fazer para se antecipar mudanças de comportamento que a gente já está vendo, a gente está fazendo. Vamos pegar, por exemplo, e-commerce. Como a Live. E-commerce também é uma mudança de comportamento. E isso vai ficar. Muitas pessoas que nunca compraram nada online vão continuar comprando. Você pode... Aproveita essas semanas que a gente está vivendo agora de anúncio de resultados, seja lá fora com a Amazon ou aqui na América Latina com o Mercado Livre, que tem uma grande operação no Brasil, ou a B2W, é só você olhar para o negócio deles, que não para de subir. Isso vai continuar subindo nessa velocidade? Provavelmente não, mas grande parte desse comportamento vai ficar. Consequentemente, a fatia que esses players têm no mercado vai ser maior daqui para frente. Ou seja, uma empresa de bebidas que não pensa no canal de e-commerce vai ficar para trás. Eu conversei recentemente com o Flávio Augusto, dono da WhatsApp, do Orlando City, time de futebol e de várias outras coisas aí, e ele falava algo muito nessa linha que você está comentando também, que essa conjuntura deu uma acelerada em um processo de digitalização, de transformação, de mudança de hábito, fazendo com que as pessoas conhecessem mais o ambiente digital, acessassem mais soluções pela internet, cursos online, e-commerce, etc. E isso não volta à estaca zero, não volta ao estágio inicial, né? Você deu uma rápida acelerada, claro que a abertura de lojas, a volta à normalidade faz com que as pessoas voltem aí aos shoppings, às ruas, evidentemente, mas elas já ganharam um conhecimento, uma familiaridade com essa nova prática de consumir online, né? Essa nova prática de usar as ferramentas que estão disponíveis. Então foi uma aceleração. Agora, com relação a isso, do ponto de vista de estratégia de marketing, vocês estão entre os maiores anunciantes do país. Como é que você está dividindo a verba de marketing? Por exemplo, para os veículos mais tradicionais, televisão, a verba destinada à publicidade, ao marketing nas emissoras de TV, está estática, está crescendo ou está diminuindo em favor das veiculações no ambiente digital, por exemplo? Bom, no momento não tem verba nenhuma. A verdade é que a gente está sofrendo muito. Como eu já disse, a prioridade de qualquer negócio é ter dinheiro no caixa agora, e a primeira coisa que a gente teve que cortar foi alguns dos investimentos que a gente tinha planejado. Isso é um fato, e a empresa que não está fazendo isso, na minha opinião, vai pagar a conta lá na frente. Agora, respondendo a tua pergunta, eu uso a seguinte métrica. Para qualquer decisão de mídia, você deveria seguir a atenção do consumidor. Então, você deveria mapear o teu orçamento de mídia e ver se para cada real que você vai investir em mídia, esse real está em linha com a atenção do consumidor. Então, por exemplo, o Brasil tem 70% das pessoas assistindo mídia tradicional e 30% das pessoas consumindo mídia digital. Você deveria gastar, se seu orçamento é R$100, R$70 no tradicional, R$30 no digital. Se é 50-50, R$50 no tradicional, R$50 no digital. Essa é a primeira linha. Então, se você vai começar um planejamento de mídia, você deveria, em primeiro lugar, ter certeza que cada real que você está investindo está indo para a atenção do consumidor. Caso contrário, você está desperdiçando esse real. Aí, em segundo lugar, você começa a segmentar, você começa a olhar onde está o teu público-alvo, você começa a olhar aonde que o seu retorno no investimento está vindo mais rápido e assim por diante. E, em terceiro lugar, você olha para a performance. Então, dependendo do teu produto, vale muito mais a pena você investir em busca numa plataforma, seja Google ou qualquer outra, do que talvez investir na televisão. Pelo outro lado, se você quer anunciar algo rápido para o Brasil inteiro, de um lançamento de um novo produto,
eu tenho certeza que a televisão ainda continua sendo o meio mais eficiente para fazer isso. Então, vai depender muito também do teu produto e o que você quer fazer com o teu produto. Agora, a mídia como um todo, ela tem uma coisa que, no final do dia, a gente esquece muitas vezes, a gente fala muito de métricas de mídia, mas tem uma coisa que se chama criatividade, que, na minha opinião, é tão importante quanto a tua estratégia de mídia, porque eu posso falar para você uma coisa e uma outra pessoa te falar a mesma coisa de uma outra forma e você gostar muito mais dela. Então, a criatividade é algo que, na minha opinião, o Brasil tem de sobra, só que a gente tem que ter certeza que a gente está traduzindo essa comunicação em algo criativo, algo que te engaja. Por quê? E para finalizar minha resposta, porque hoje você tem, principalmente através das mídias, uma métrica que não existia com tanta peso nesse planejamento quanto existe hoje, que é o que eu chamo de mídia conquistada, que é a mídia que sai do seu WhatsApp, por exemplo, que é a mídia que sai do Boca, que é a mídia que você cria, só que eu também não posso medir. Então muita gente tem dúvidas sobre essa mídia, mas o fato é que a mídia é conquistada para mim, preciso pagar, a mídia que vem de você, meu consumidor ou minha consumidora, é tão importante quanto a mídia que eu compro. Então, se eu conseguir estabelecer uma relação no meu plano de mídia, onde a minha mídia comprada, ela gera mídia conquistada, eu acredito que esse deveria ser o melhor plano de mídia. Ricardo, uma curiosidade agora apenas, de bastidor. A Ambev tem como os principais acionistas um trio pesado, né? Marcel Telles, Beto Sicupira e Jorge Paulo Lemann, muitas vezes referido como o homem mais rico do Brasil, um dos grandes empreendedores do país. Eles participam no dia a dia das decisões da empresa e, em particular, das decisões de marketing? Bom, de marketing eu posso te dizer que eles são consumidores e eles participam não diretamente, mas indiretamente. Agora, com relação à governança corporativa, a gente é uma empresa de capital aberto, isso está muito claro, está muito bem detalhado, né, na nossa governança, e como acionistas e grandes acionistas, acionistas majoritários, eles ou os representantes deles, obviamente, têm um grande poder de voz dentro da companhia. Agora, o que faz a diferença, na minha opinião, no dia a dia da empresa é a cultura de dono e a meritocracia que eles mesmos implementaram lá atrás, que até hoje se reflete nisso, porque a partir do momento que você tem essa cultura dentro da empresa, você toma decisões como dono, e você não precisa que alguém lá de cima fale para você o que você tem que fazer, porque você trata esse negócio como se fosse teu. Então, na minha opinião, a grande herança que eles deixaram e que eles continuam criando no dia a dia é esse sonho grande, mas mais importante, além desse sonho grande, essa cultura que se permeia através da organização, através de muita gente boa, de gente que a gente acredita que seja o nosso maior ativo. Porque, de novo, numa categoria como a nossa, se você não tiver gente boa, você não vai ter um bom produto. E sem um bom produto, você não tem um bom negócio. Então, essas três coisas, esses são os três pilares, na minha opinião, da nossa companhia, ou seja, sonho, pessoas e cultura, que fazem diferença no dia a dia, na minha opinião. Ricardo, poucas pessoas sabem, mas você é um ávido colecionador de sneakers, certo? Mas é daqueles de ter não só em número considerável, mas peças exclusivas e tudo mais. Como é que você está fazendo em tempos de quarentena? Está andando com eles em casa? Está só admirando ali na prateleira, na estante? Como é que é? Você tem toda a razão, eu gosto muito dessa cultura dos tênis, dos sneakers, eu morei muito tempo fora do Brasil, trouxe isso comigo, mas eu não sou colecionador, tá? Diferentemente de muita gente, eu gosto de usar. A primeira coisa que eu faço quando eu compro um tênis e quando ele chega em casa, você faz lá o seu unboxing, né? E eu compro na internet, eu compro em loja física, ou comprava até então em loja física, né? Vamos ver se eu vou voltar a alguma loja no futuro próximo, mas a primeira coisa que eu faço, eu gosto de colocar o cadarço e eu gosto de usar. Então eu não sou colecionador, eu sou usuário e eu uso mesmo porque eu adoro e eu acho que o tênis é o meu diferencial, porque eu uso uma roupa preta todo dia, calça preta e camisa preta. Então a única coisa que pode me diferenciar no dia a dia é o tênis. É por isso que eu gosto tanto de tênis. Justo. Ricardo Dias, vice-presidente de marketing da Ambev. Cara, muito obrigado por sua participação aqui, por essa entrevista extremamente esclarecedora. É bom demais entender a visão estratégica de alguém que ocupa um cargo tão importante em uma das principais empresas do Brasil. Valeu mesmo, meu cara. Foi um prazer e boa sorte para vocês aí. Fiquem em casa, se cuidem
e a gente vai estar junto de vocês quando vocês precisarem. Obrigado.